Fala Olá, pessoas! tudo Tudo bom com bem? vocês? A gente está fazendo uma série de vídeos aqui no YouTube agora para a gente falar sobre pacientes mais velhos, situações que a gente está enfrentando no dia a dia e que vai ajudar você a tratar os pacientes mais velhos que querem fazer harmonização facial. E tem assim, hoje em dia a frase acho que a gente mais escuta, a frase clichê que a gente mais escuta é: tá todo mundo inflamado, precisamos diminuir a inflamação. E a segunda frase clichê é com relação ao que a gente vai falar hoje, que é: a toxina tá durando cada vez menos. Como se o material fosse ruim, como se tivessem mudado de alguma forma a formulação. As farmacêuticas são todas demoníacas para atrapalhar aquilo lá, o nosso rendimento dentro do consultório, não é Então, isso? é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse senso comum a respeito da toxina. E para quem não sabe direito o que é senso comum, tem um vídeo que nós fizemos aqui no YouTube que eu explico exatamente a diferença entre senso comum e senso crítico. Tá aqui em algum lugarzinho, vocês vão ter um link aí, enfim, E que é fica muito fácil. engraçada, é uma aula bem engraçada que inclusive começou por conta de um copo de café sujo, uma xícara de Exatamente. café sujo, assista. Mas eu sou Roberta Zaideman Azar, especialista e mestranda em harmonização orofacial. Eu sou o Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e harmonização orofacial também. Antes da gente começar, eu vou rodar a vinheta. Deixa eu rodar a vinheta, Alice. Mentira! Tu ficou boa? Oh, God! Ai, eu não consigo rir, caraca. Ficou ótima essa vinheta. Eu não tinha vinheta, gente, foi isso aí que deu pra fazer assim, em um prazo tão curto. Ai, gente do céu. Ficou boa, vai. Mas enfim, vamos pensar no seguinte. Vamos começar a falar sério agora. Toxina botulínica, querendo ou não, possivelmente é o tratamento de entrada que todo mundo que trabalha com harmonização facial começou a praticar. Provavelmente é o primeiro curso. Ou então peeling, né? Ah, não, foi toxina. Você acha Dentista é que... toxina. dentista é toxina, de fato. Assim, carro-chefe, toxina. Toxina é fácil. Você vai lá, manipula, a injeçãozinha tá feita, o tratamento tá padronizado, pronto, beleza. Todo mundo faz toxina. Né? E toxina, por todo mundo fazer, né, todo mundo realizar o tratamento, talvez por isso que tenha esta percepção de que a toxina mudou um pouquinho nos últimos tempos. Mas será que foi mesmo a toxina que mudou nos últimos tempos ou será que foi o seu paciente que mudou nos últimos tempos? Exatamente. Eu acho que hoje em dia a gente precisa começar a parar para pensar. Só antes fazer uma integração com o que eu falei no início sobre o estar inflamado. Nada contra os que são Odontologia integral? Não é integral? não é integralista, estou com integralista na cabeça, mas Integralismo era outra não, coisa, é história, né? é Integrativo. odontologia integrativa, Isso. exatamente. Eu sou muito a favor, eu gosto de algumas coisas, acho que algumas coisas fazem sentido, mas a explicação de que a toxina está durando menos é porque as pessoas estão muito inflamadas e isso faz com que dure menos. Aí, o meu questionamento é o seguinte: uma pessoa não inflamada é aquela pessoa que não tem boleto para pagar, que não tem filho, que não tem preocupação, que vive na praia, que não Que vive no faz meio uma da população, alimentação completamente natural. que não vive no meio da poluição, né? Que anda de bicicleta, acorda a hora que quer, faz yoga todo Não, dia, ela faz acorda meditação cedo, todo dorme dia, cedo, então ela, segue ela o cumpre o ciclo, ciclo circadiano. exatamente. Isso para mim é uma pessoa que não está inflamada. Agora, se em algum momento da história alguém conviveu com pessoas desse tipo, pode ser mesmo realmente que nessa época as pessoas, pode ser que durasse mais toxina nessas pessoas. Porém, Se como existisse toxina, né? é, então, é assim, isso para mim não é uma justificativa, até porque eu acho que cabe aqui um argumento científico bem bacana, que é o seguinte: a toxina, ela tem receptores e tem como se fossem sensores específicos para se conectar lá na fenda sináptica. E aí, quando a gente pergunta por que motivo o seu paciente, você acha que não está durando muito toxina porque você está inflamado, qual que é a explicação? Nunca souberam me responder, mas eu fui atrás de alguns artigos e aí eu vi que algumas pequenas respostas correlacionadas a isso pode estar relacionado à dilatação vascular. Uma pessoa que realmente está inflamada, que tem marcadores inflamatórios, né, mais altos, pode ser que tenha uma vasodilatação. Isso faria com que abre mais espaço entre os vasos e a molécula poderia sair. Porém,
A penetração da toxina botulínica na fenda sináptica é muito rápida, é questão de minutos. A própria toxina tem receptores específicos para chegar até lá. Então, é muito difícil você pensar que isso de alguma maneira ainda iria interferir na durabilidade. E no meu ponto de vista, não sei se você concorda, mas todo mundo é inflamado desde sempre. Sim. Todo mundo que aplica é inflamado desde sempre. O que eu acho que mudou, o que o Rogério falou, que foi O perfil do paciente. com relação à idade. A idade, os pacientes estão cada vez mais velhos, né? Justamente é o motivo da gente montar essa sequência de aulas. Eles estão cada vez mais velhos e que tem uma demanda, uma exigência cada vez maior também. Os mais velhos estão vindo se tratar. Exatamente. Não é que os pacientes envelhecendo, é exatamente isso. O público está mudando. Exato. Né? O público está mudando. E a primeira coisa que acaba surgindo nessa discussão é que é sobre marca. Né? Falar, não, mas você não pode usar a marca o X porque é a marca Y que tá boa esse mês. É mais ou menos essa conversa. Não, ó, eu tô usando a marca Y, tá supimpa esse mês. Mês que vem a pessoa muda. Ó, comecei a usar a marca Y, não ficou legal, eu mudei, tá? Agora eu tô com a marca Z. Dá 2, 3 meses, ó, putz, a marca Z, ó, também o laboratório vai fazer a mesma coisa. Vamos mudar para a marca Y de novo. E fica rodando na marca. Quando, na verdade, isso a gente orienta sempre nos cursos, né, para os alunos, fala, olha, gente, quando você domina uma marca, usa sempre a mesma marca, porque você sabe quando dosar mais, quando dosar menos. Não dá para a gente falar que uma marca é ruim em detrimento a outra, falar, essa daqui é ruim comparado com a outra. Não é. Cada uma tem a sua indicação e cada uma tem a sua forma de aplicação. Se você conseguiu padronizar e protocolar o seu atendimento usando Botox, continue fazendo Botox. Não tenta transferir o seu protocolo de atendimento exatamente como você faz o Botox para usar o Xeomin, por exemplo. Não vai dar certo. E também não vai dar certo se você usar o Dysport no mesmo formato. Então, cada marca tem essa, vamos dizer, essa nuance de trabalho. Né? E isso a gente vê na literatura, de fato, que existe uma diferença no que diz respeito ao potencial de paralisia de cada marca. Ah, então quer dizer que tem marca que tem mais toxina? Tem marcas que têm mais moléculas de toxina. A gente não sabe quantas dessas moléculas de toxina são viáveis. Mas tem marcas que têm mais moléculas de toxina, que é o caso do Dysport. Tem marcas que têm menos molécula de toxina, que é o caso do Xeomin. Mas isso tem a ver com o tempo de duração? Não obrigatoriamente. Nem com a potência de paralisação. Nem com a potência de paralisação. Porque tem várias coisas que interferem nesse resultado, na potência, na verdade, tanto durabilidade quanto paralisação. Então, a proteína, o tamanho da proteína, como que ela é feita, se tem algumas que tem esses marcadores, vamos dizer assim, para poder internalizar de forma mais rápida. Então, depende de como ela é feita. E que tem uma tecnologia nova, teve a Daxxify lançada recentemente, que tem uma tecnologia que, teoricamente, ela faz com que a toxina fique mais tempo no tecido, ou seja, permita uma entrada na terminação nervosa mais efetiva. Ela se prende na parte, no axônio, na parte de fora, e aí ela consegue sendo para dar tempo, entrar, né? Para dar tempo. Tem uma nanotecnologia nessa história. Nanotecnologia também é um nome bonito, né? Todo mundo fala que é tudo nanotecnologia, é melhor. Nem sempre. Exatamente. A gente vai falar disso aí quando falar de bioestimuladores. A gente vai falar sobre os nanos. Vamos. Você não está sabendo então, da aula, você não viu a aula, você não prestou atenção, não. Tudo bem. E outra questão, né? O que acaba acontecendo é que é uma regra. Olha, deixa eu abrir um parênteses antes. Na verdade, o que acaba acontecendo é que a gente acaba falando sempre de 3 marcas principais. A gente fala Botox, fala de Xeomin, fala de Dysport. Ah, mas você já fala... O que você... Provavelmente uma pergunta no YouTube lá. O que você acha do Nabota? O que você acha do ProSign? O que você acha do Botulift? O que você acha do Botulin? O fato, pessoal, é que essas outras marcas, vamos chamar de marcas secundárias, não colocando isso diminuindo a qualidade. Tá? De modo algum diminuindo a qualidade. Porque é menos citada na literatura. Exatamente. Se a gente for olhar, Botox é 80% da literatura. Os outros 18% acaba sendo do Dysport e 2% do Xeomin. O resto é 0,000 qualquer coisa de artigos. Então é muito pouco em relação a tudo que foi publicado em relação ao Botox. Então a gente acaba falando Botox quase que como um sinônimo da toxina botulínica, mas não entenda que a gente está defendendo ou falando da marca. O importante é vocês entenderem que existem 3 marcas de referência, cada uma das marcas tem a sua especificidade de uso. Tanto que eu coloquei, gente, eu apliquei, faz tanto tempo que eu aplico toxina, apliquei o Dysport, ó. Nem mexe. Depois você mostra a parte do terço inferior.
Eu não tô conseguindo rir muito porque eu coloquei fio, gente. Tá tudo doendo aqui. Tá tudo Não, eu travado. coloquei fio, você ficou deitadinho, parado. É. Dessa vez não foi um autoatendimento. Todas essas 3 marcas, e a gente vai falar muito dessas marcas nos próximos minutos aqui dessa aula, vocês vão perceber que todas ficam na mesma faixa de tempo. Isso aqui é a duração, né? Eu quero esse aqui, ó. De tempo para o efeito acontecer, então mais ou menos na faixa de 6 a 7 dias. Em média, a gente acaba sempre jogando isso para 14 para ter uma margem de segurança, porque tem uma margem de segurança. Se vocês olharem a barrinha aqui, ó, pode chegar a 14 dias o INCO é o Xiaomi. Então pode demorar um pouquinho mais para o efeito ficar pleno, né, no tecido. Tem uma variação que eu não coloquei na aula aqui relacionada ao tipo do músculo. Então, por exemplo, glabela responde rápido, frontal demora para responder, orbicular responde intermediário nessa questão. Então também tem essa questão do ponto que você tá aplicando. Então o tempo de efetividade depende do músculo, depende da marca. E o tempo de duração, é esse daqui que eu acho que é interessante a gente partir daqui. Veja lá, ONA, que é o Botox, cerca de, você consegue ler lá, 79 aqui dias. não, tá com a luz ali, Você é tem, 79. 11 semanas. Ótimo, beleza. 65 65, quase 10 semanas. e Ótimo. 83. É o INCO, né? 7 semanas, desculpa, 10 semanas é o INCO, que é o Xiaomi. E o outros, 80 e pouco, que seria 12 semanas. 83. Então, veja, entre 10 e 12 semanas, todas as marcas, não são essas 3, todas as marcas, é o tempo que ela dura. É como ela dura. É o tempo que você programa para você fazer. É o tempo de começar. Efetividade. É o tempo para começar a usar. Para fazer a movimentação. Um aspecto interessante de falar sobre a duração de toxina é que quando a gente lida com estética, você não consegue medir tempo de duração. Tá? A grande realidade é essa. Por quê? Porque tem pacientes que vão ter que ele de repente é um paciente hipotônico, que ele já tem menos movimentação, então vai durar muito mais tempo. Você pega um paciente hipertônico que vai durar muito menos do que outros. Então não existe uma padronização nesse sentido. Dá para falar até por mês, né? Porque eu treinava muito, a toxina não chegava a durar um mês. Não chegava a durar. De máximo de efetividade, né? Não, eu já teria que aplicar de novo em menos de um mês. Hoje, que eu não tô fazendo caca nenhuma praticamente, dura 3 meses. Praticamente 3 meses. Então, e justamente nessa questão do tempo de duração, as pesquisas, elas sempre usam quadros de distonia. Então, é muito fácil de você calcular isso quando é um quadro de distonia pelo seguinte, você aplica hoje, você consegue marcar a data que os movimentos, os espasmos param. E daí você consegue marcar a data que o primeiro espasmo aparece de novo. Então, você tem uma data certa da duração da toxina. Desculpa. Quando é região facial, não é tão simples assim a gente mensurar isso. Então tem esta percepção também que é errada. Você acha que vai ficar realmente paralisado um tempão. Então, e é isso exatamente isso que eu ia falar. Essa translação da informação de durabilidade da distonia para a parte estética, ela não funciona muito bem porque a gente sabe que a toxina, ela é dose dependente. Quando você trata uma distonia pela força da musculatura para fazer aquele movimento, a aplicação em quantidade, em doses, ela acaba sendo muito maior. Então, dá para ter uma ideia, mas não dá para dizer que aqueles 3 meses é exatamente relacionado ou vai funcionar para a parte estética. Sim. Né? Exatamente. E a outra questão que a gente está falando é essa mudança do perfil do paciente. Pelo menos, eu vou falar da experiência própria, né? Não dá para a gente falar para todo mundo que é da mesma maneira. Mas para nós, o que a gente está percebendo é que estão vindo pacientes cada vez com mais idade e com menos empenho nos tratamentos corriqueiros. Bonito, como você viu? Ficou bonito. Ficou, né? Então, ficou entendível. Deu para entender a ideia. Porque quando você pega uma atriz, por exemplo, deixa eu colocar essa daqui, que é a Michelle Pfeiffer. Isso aqui também começo dos anos 80, né? Nossa senhora, tinha o quê? 14 anos aí, talvez. Devia ter uns 18, 20 anos, né? Mas enfim, você vê que ela envelheceu muito bem. Tá ótimo, tá excelente. Ela tá beirando 70 anos. Jura? 60 e cacetada. Ela tá muito bem. Mas por quê? Porque desde quando ela era jovem, ela faz cuidados periódicos, ela faz uma manutenção de efeito. Deve ter feito preenchimento? Muito provavelmente. Deve ter feito toxina, deve ter feito peeling, deve ter um cuidado. Deve ter até PMMA aí. Se bem que ela não tem alterações grandes, né, de face. Então não teve nada tão... mas PMMA bem feito. Bem feito funciona também, né? Então, veja só. Você pegar um paciente que se cuida, vai durar mais tempo a toxina dele? É óbvio. Certeza.
Até porque não Claro. precisa ir longe. Pensa num paciente que tem 20 anos, 25 anos, e um paciente que tem 50. O de 20, por toda a estrutura e suporte de pele que tem, qualidade de pele, por mais que faça movimentação, não faz marca na pele, não faz dobras tão efetivas na pele. Ele não marca tanto. Paciente mais velho que já perdeu volume, já perdeu contorno e volume ósseo, perdeu qualidade de pele, o mínimo de Gordura. movimentação o suporte, né? O mínimo de movimentação já vai ser suficiente para fazer a dobra na pele. Esse eu acho que é o problema. Porque um paciente que tem um rosto mais cheinho, que é um paciente mais gordinho, por exemplo, você pode ver que também normalmente a toxina dura mais. Porque a força muscular que precisa existir para conseguir dobrar a pele de fato é muito maior. Então, voltar à atividade muscular, se a gente fosse medir com um eletromiógrafo, por exemplo, pode ser que voltou a mesma porcentagem, porém ele não vai promover dobra na pele. Agora, um paciente que tem uma pele muito fina, que está tudo desestruturado, qualquer força muscular que iniciar vai ser suficiente para marcar a pele. Então, pacientes mais velhos, a toxina vai durar menos, aparentemente. A lógica é basicamente o seguinte: imagina que você tem tecido, você tem gordura, e a musculatura está em cima dessa gordura. Você não consegue dobrar a mão, imagina que a minha mão seria a pele, você não consegue ter uma dobra tão grande. A partir do momento que você tira esse volume de gordura, a dobra começa a ficar mais evidente. Então, assim, se o rosto está mais cheinho, não é preenchimento, é cheinho, é cuidado, é bem cuidado, é uma pele mais bem cuidada. Aí ela vai dobrar menos, com o mesmo efeito, com a mesma quantidade de toxina. Então, esse é um aspecto muito importante ao encarar isso. Então, a minha pergunta é sempre essa quando respondem isso, né? Será que a toxina está durando menos? Ou os profissionais estão usando a toxina como único meio para diminuir as dobras na pele? Será que o ideal não seria associar, devolver o volume, e aí fica a técnica de cada um, se é bichumodor, se é preenchedor, se é fio, fica a critério de cada profissional, mas devolver o volume e tratar essa parte muscular com a toxina? Será que não está faltando associação de tratamento? Então, veja só, essa Susan Sarandon, também ela está beirando 70 anos, é que ela já não passou de 70 anos. Ela está muito bem. Fez alguma coisa? Óbvio que ela fez, né? Óbvio que ela fez. Se a gente pegar esta daqui, eu não sei se vocês, eu leio muito, na verdade, a National Geographic. Você leu muito, um monte de coisa, né? Eu leio bastante. Eu não sei nem como que eles conseguem, gente, vocês não têm noção, tudo que ele consegue ler. Enfim, essa capa, ela saiu em 1985, foi a capa da National Geographic, de uma menina do Afeganistão, ou Paquistão, acho que é Afeganistão. Uma menina do Afeganistão, lindíssima, e depois de 20 anos, por algum motivo, isso aí eu não lembro a causa de fato, ela foi presa e localizaram. Poxa, você não era a moça que saiu na National Geographic? Jura que é porque ela foi foi presa? Ela foi presa, eu não lembro por quê. E daí fizeram uma nova documentação. Então o mesmo fotógrafo foi lá e fez a documentação da segunda foto. Provavelmente ela não teve um cuidado, um skincare todo dia. A gente percebe visualmente manchamento da pele, uma pitose, uma alteração da cor, da tonalidade, da textura. Isso que ela ainda está bem, né? Se você for considerar que passou 20 anos. Mas até volume da parte cutânea de lábio, possivelmente perdeu dimensão vertical, né? Teve outras coisas associadas à vida dela lá no Paquistão. Paquistão não, Afeganistão. Enfim, eu não sei, um desses dois. Mas você percebe essa mudança. Ou então pegar esta foto, isso aqui também é uma. Isso aqui é da Ellie. Nossa, eu não sei, mas eu tô agoniada de olhar para essa foto, porque, gente, parece meu bisavô. Parece exatamente ele. Tem até desespero. Será que pegaram foto dele? Pode ser, de repente funciona. Nossa, se eu podia pegar o da minha bisa, né? Minha bisa tem bigode. Gente, quando eu vi isso a primeira vez, esse aqui é descendente de português. Ela era portuguesa de verdade. Ela tem bigode de verdade. De verdade, gente. Eu tenho uma foto sensacional. Eu ainda tenho que achar essa foto de novo. Mas enfim, olha só. Esse senhor, com certeza, durante esses 80 anos, não teve nenhum cuidado de pele. É óbvio que vai ser a marca, a evidência do envelhecimento vai acontecer. Mesmo porque com 80 anos, melhor que seja cuidado, em algum momento aparece, né? Então, é uma questão que a gente tem que colocar sempre na cabeça. Mas eu acho que o principal, que vale a pena a gente também entrar agora nessa metade final dessa aula, é que a durabilidade da toxina pode estar relacionada na forma com que você usa a toxina. Ou como que o paciente acha que tem que ser feita a toxina. Eu fiz um gráfico assim, da seguinte forma, né? O tempo em dias, então 15 dias,
30, 60, 90, 120, que são os 4 meses que a gente estava falando lá, né? 12 semanas, 3 meses. É mais ou menos o efeito que a gente espera, mas tá no tecido. A gente já vai chegar nessa questão. Então, você aplica no tempo zero, em 15 dias, o auge do efeito acontece. Ou seja, 15 dias é o melhor momento para você ter o efeito da toxina. É o máximo que ela vai alcançar. E daí aquilo se mantém por mais ou menos uns 45 dias seguintes, então até os 60 dias, em média, ela se mantém mais ou menos estável. A partir dos 60 dias, o efeito vai decaindo, até chegar em zero no prazo de uns 4 ou 5 meses. Só que vale a pena a gente abrir um parênteses. O fato do efeito ter uma duração de 4 ou 5 meses não quer dizer que a toxina está lá presente por 4 ou 5 meses. Porque a musculatura ela demora um tempo para ela voltar ao tônus dela. A gente vai mostrar daqui a pouquinho essa questão também. Né? Então, imagina o seguinte, você aplica agora, em 3 meses, em 12 semanas, não tem mais efeito da toxina. Já teve brotamento axonal. Todas as imagens que tem, que eu achei pelo menos, né, referentes aos brotamentos axonais para mostrar a partir de quando eles começam a acontecer, porque existe uma questão, inclusive, sobre a toxina provocar uma lesão nervosa. E aí não é bem lesão nervosa que ele provoca, e aí eles mostram que os brotamentos axonais, que são essas setinhas que aparecem na imagem, ela começa a acontecer a partir do primeiro dia. A hora que você aplica a toxina, no período de 24 horas, já começa a acontecer milímetros de extensão da parte axonal, que fica entre as bainhas de mielina. Dali saem algumas, como se fossem umas ramificações mesmo, a partir do primeiro ou segundo dia. A partir do primeiro dia que você coloca a toxina, ele já começa a paralisar, ao mesmo tempo ele já começa a promover esses brotamentos axonais. Por isso que vai voltando aos pouquinhos. Então vai tendo um decaimento dessa ação. A questão é, na cabeça do paciente, e a maior parte dos pacientes encara dessa forma, e muito possivelmente você profissional também deve encarar dessa forma. Falar, a gente faz a aplicação a cada 6 meses da toxina. O protocolo é a aplicação a cada 6 meses. Daí o paciente economiza e fala, 6 meses fica caro, eu vou fazer a cada 8. O problema disso aí é o seguinte, com 6 meses, você está partindo do ponto zero de novo para ter o efeito. Então você sai do zero, atinge 100% de efeito, você volta para o ponto zero, daí você vai aplicar de novo para ter 100% de efeito, daí você volta para o ponto zero. É muito tempo que você está dando de intervalos entre as aplicações, e o que acaba acontecendo é que o efeito, você não usa uma parte do efeito do tratamento anterior, do relaxamento muscular do tratamento anterior, para otimizar o tratamento do próximo. Então, o gráfico que eu quero dizer, que eu quero exemplificar é este daqui. Se você criar um protocolo, um padrão, falar, olha, a cada 4 meses, não mais do que isso, 4 meses você faz a aplicação da toxina, você ainda tem um efeito da aplicação anterior, Residual do anterior. um efeito residual, de modo que você consegue aplicar em cima daquele efeito residual e você turbina o efeito da segunda aplicação. Ela vai durar os mesmos 4 meses, daí você vai lá e aplica de novo. Só que você não dá tempo para o músculo voltar para o ponto zero. Você consegue manter o relaxamento muscular mais constante. Com isso, no passar de algum tempo, né, com o passar de meses, anos nesse tratamento, neste ciclo, se for possível manter esse ciclo, além das melhoras em derme, porque ela acontece em pele, a qualidade de pele melhora muito, você consegue fazer com que tenha um condicionamento muscular que, não vou falar que você tem que diminuir a dose, mas que a efetividade do tratamento ela vai ficar constante. E daí vai tirar isso aí da cabeça. Falar, não, a marca X é melhor que a marca Y. Não é. Mas acontece, inclusive, muitas vezes, paciente que aplica de forma regular, você reduzir as doses de cada ponto. Isso acontece. Sim. Aquele paciente que vem a cada 3 meses, a cada 4 meses aplicar, chega uma hora que a gente reduz a dose. Porque ele você já não precisa daquela quantidade de doses para manter ele paralisado. Mas isso o paciente que realmente vai lá no calendário, uma agenda e faz. Exatamente. O interessante é a gente pensar o seguinte, a toxina ela é muito bacana para a harmonização porque ela é um tratamento de recorrência. Qualquer tratamento de recorrência, para nós profissionais, é alguma coisa boa. Vai demandar do paciente o quê? Um controle para que ele volte naquele prazo certinho, para que ele tenha a manutenção de efeitos. Adianta ficar mudando a marca? Não adianta. O que tem que mudar, na verdade, é a forma como você trabalha nisso.
E por que funciona isso? Daí eu peguei um exemplo aqui de um rato de academia. Posso mostrar meu rato de academia? Então, esse aqui é meu rato de academia. Ficou bonitinho, vai. Vamos imaginar o seguinte. Tem um cidadão marombeiro. Como você já foi, né, Delicinha? Já fui, gente. Já fui de verdade. Né? Que vai todo dia para academia, tem a alimentação certinha, ele faz um foco na hipertrofia muscular, ele está trabalhando há 2, 3, 4, 5 anos para ter uma definição do corpo, não estou questionando se é viável ou não, ou o sacrifício necessário, que é necessário, mas ele chega lá com 5 anos, ele está no auge da sua boa forma, no auge da estética, né? Porque acaba a hipertrofia, a performance bonito. E daí ele sofre um acidente qualquer, que impede ele de fazer academia. A musculatura toda que ele cultivou durante anos, ela vai começar a decair. Ela cai um pouquinho no primeiro mês, cai um pouquinho no segundo, cai um pouquinho no terceiro. Se ele ficar 1 ano parado, ele vai perder a maior parte. Que 1 ano, pelo amor de Deus, desesperador. Isso, né? 3 meses já tinha perdido quase tudo. Então, mas vamos falar 1 ano. Vamos falar 1 ano. Não é nem 1 ano. Tá bom, mas vamos falar 6 meses. Você traumatiza menos? Se for, porque tá se bom, fosse 6 meses. Ano, eu ia estar feliz da vida. O cara teve que parar 3 meses, o nosso ratinho teve que parar 3 meses, 6 meses para fazer a academia. E aí, posso retomar, ótimo. Quanto tempo ele vai demorar para chegar no mesmo estágio? 2 anos. Possivelmente, ele não vai demorar aqueles 5 anos, mas ele vai demorar uns bons 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, talvez, para chegar no mesmo nível que ele tinha antes. A ideia da toxina é você fazer o seguinte, você vai manter o efeito muscular da toxina sempre funcionando, ou seja, você vai estar sempre com a paralisia. Você não vai dar tempo para o músculo retomar. Quando a gente pega esse gráfico aqui e você faz ela chegar num momento zero, que ela já voltou todo o tônus muscular, é como se você começasse do zero. Então, a lógica aqui é a gente começar sempre do momento que eu tenho ainda presença da toxina anterior, do tratamento prévio. Aí você vai ter efeito. Ah, mas isso sai caro. Pois é, sai caro. Isso não tem como fazer. Não tem como mudar. Tá? Essa parte a gente não tem como modificar. Mas, inclusive, tem um trabalho que mostra 2 irmãs gêmeas. Eu não lembro quem que apresentou esse trabalho. Eu vi esse trabalho em algum lugar, acho que foi no mestrado. Eu não me lembro. 2 irmãs gêmeas, uma hora num lugar do país, outra em outro. E aí isso até foi questionado. Eu lembro que no trabalho, falou assim, mas é aqui... porque tinha uma que estava com a pele muito melhor, uma qualidade de pele muito melhor e menos envelhecida do que outra. E aí começaram a questionar que a que estava melhor aplicava toxina regularmente há anos. Você lembra? Há muitos anos ela aplicava a toxina e a outra não fazia nada, ela só passava filtro solar e não fazia nada. E aí foi questionado, mas cada uma mora num país, qual que é a qualidade de vida de uma e de outra? A que estava mais nova, ela vivia num país onde a temperatura era maior, a quantidade de sol era maior, isso geograficamente mesmo, né? Não é maior ela exposição falava. solar, querendo ela ou não. Exato, né? Analisado geograficamente o local. E ela tinha uma vida de atividade física. Então, mostrou a diferença que é você manter a aplicação da toxina constantemente. Ela realmente melhora a pele, diminui o envelhecimento, porque toda vez que a gente tem excesso de movimentação muscular, também facilita a perda dos compartimentos de gordura, facilita o envelhecimento, né? Não é que facilita. Acelera o processo do envelhecimento e perda de volume. Então, se você não tem um excesso de força muscular, você também preserva o seu suporte tecidual. Então, ele é bom para prevenir de qualquer forma, por isso que é bom começar cedinho. Começa cedo e com toxina, que é aquilo que você já faz. Exatamente. Em resumo, vamos fazer um resuminho do que a gente falou. Qualquer marca de toxina vai funcionar se você entende o protocolo, você entende as limitações e os benefícios de cada uma delas. Da espalhabilidade, do halo de ação, do tempo de ação, ótimo, todas as marcas funcionam. Se o paciente já tem um trabalho de cuidados prévios, esse paciente vai ter resultados melhores. Então, o cuidado prévio ou o tratamento de preparo do paciente para iniciar o uso da toxina, ela pode ser muito relevante e muito importante nessa questão de obter o melhor resultado. Se você mantiver a recorrência de tratamentos, é outra coisa que vai contar. Só que não espera o ciclo completo. Então, você vai ter que deixar ciclos mais curtos. Talvez você tenha se perguntado, poxa, mas assim vai dar efeito vacina. Não vai. 12 semanas é o prazo máximo, é o prazo mínimo recomendado
por fabricantes para fazer a reaplicação. Então você vai seguir nas 12 semanas. Beleza, sem problema nenhum, tá? E com isso a gente tem certeza que você vai parar de reclamar da toxina, porque não é a toxina, o problema não é a toxina, está relacionado ao protocolo e ao paciente. Exatamente, não é porque as cepas estão ficando mais fracas, Ó, porque a toxina não marca, está funcionando, é a a marca farmacêutica demoníaca está tirando aquilo do mercado, É, está fazendo, tá dura vindo cada vez menos. menos. Isso não existe, certo? Muito bem, tem um site aqui, institutovelasco.com.br/expert. Você pode clicar lá, cadastra seu e-mail, você recebe notificação das próximas aulinhas aqui. Você vai ter, a gente vai ter nas próximas semanas, né? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, a gente vai ter nas próximas semanas uma sequência de aulas focadas sempre em pacientes mais velhos. Então a gente vai falar de bioestimulador, a gente vai falar de preenchedor, a gente vai falar de sinalização celular, a gente vai falar um monte de coisa nas próximas semanas, que vai ser um que conteúdo são bem bacana. importantes para a gente tratar esses, Ter nesse resultados. nível. Não, essa não é o nível de pacientidade da parte etária. Quando é nível a palavra? Nessa faixa. Nessa faixa etária que tem sido muito maior nos consultórios hoje em dia e é bem mais difícil tratar. Isso aí, e cada vez mais exigente, vocês sabem disso. Muito bem, gente. Tchau, É isso tchau. aí. Até a próxima.